Já chamamos então o nosso repórter em Brasília, Antônio Maldonado, que está ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em participação especial aqui, para nos explicar, inclusive, toda essa posição do governo a respeito da votação da reforma da Previdência. Boa noite, Maldonado. Boa noite, Lorenzoni. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Trago aqui o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, diretamente do plenário da Câmara dos Deputados, onde ele participa, está licenciado do cargo de ministro justamente para poder contribuir com o governo aqui e votar favoravelmente a reforma da Previdência. Boa noite, ministro. Boa noite, Maldonado. Boa noite ao Felipe, ao Bruno e à Ana Paula. Pois não, Felipe, pode falar. Ministro, primeiro um prazer mais uma vez falar com o senhor, recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela disponibilidade. Evidentemente aqui vários de nós temos críticas a posicionamentos a respeito dessa votação dos destaques da reforma da Previdência. Eu acho que os dois pontos principais que a gente pode trabalhar aqui são os seguintes. Havia muita crítica à articulação política do governo. O senhor mesmo foi criticado por muita gente em relação a muita gente na imprensa, principalmente setores da imprensa, em relação à articulação política, e a gente viu na quarta-feira, na aprovação do texto base da reforma da Previdência, aquela busca por créditos, um discurso do Rodrigo Maia, que aí disseram que ele não citou o presidente da República, defendeu o parlamento, até o Centrão, os líderes partidários. Então está no ar aí essa disputa pelos créditos da reforma da Previdência. Queria saber do senhor como é que foi a articulação política por parte do governo, se o governo também exerceu aí um papel importante nessa aprovação do texto base. E aí, o outro ponto é justamente a articulação política que de fato houve dessa vez do governo. Isso me parece indiscutível, dada a aprovação das regras mais brandas para policiais e professores, mas uma articulação política cujo resultado é desidratar, ainda que possa não ser julgado tanto assim, essa desidratação não ser tão grande, mas uma articulação política que acaba diminuindo a economia aos cofres públicos na reforma da Previdência. Então, como é que o senhor analisa toda essa tramitação? Bom, primeiro dizer que as previsões de que o governo Bolsonaro vai fracassar vem desde a campanha eleitoral, né? E a gente venceu a campanha, montou o governo e o governo vem empilhando, graças a Deus, vitórias. A vitória parcial, né, porque tem o segundo turno para ser votado, da votação em primeiro turno da reforma da Previdência, com 379 votos, foi uma votação muito além do que a gente esperava. Nós conseguimos isso com a mesma fórmula que o presidente Bolsonaro vem conduzindo o nosso governo, ou seja, com humildade, com trabalho, com pouca conversa e muita dedicação e muita humildade. Nós enfrentamos o final daquele presidencialismo de coalizão que acabou produzindo para o Brasil os efeitos do mensalão, do petrolão, que todos nós conhecemos, que a população foi às ruas e elegeu o presidente Bolsonaro para acabar com isso. Nós montamos um governo independente e nós fomos amadurecendo a relação entre o novo parlamento e também o novo poder executivo. Eu diria que agora nós temos uma relação mais tranquila, mais colaborativa. E o que nós temos? O grande vencedor é o Brasil. Nós mandamos uma proposta aqui com mais de 1 trilhão de efeito fiscal para os próximos 10 anos, 1 trilhão, perto de 1 trilhão e 200. Nós estaremos saindo daqui, porque faltam só 2 destaques para a gente votar, com uma potência fiscal ao redor de 930, 950 bilhões. Nós não podemos esquecer que nós já conquistamos os 200 bilhões em 10 anos da medida provisória de fraude, combate às fraudes no INSS. Então, na verdade, nós vamos poder apresentar ao Brasil e ao mundo uma potência fiscal de 1 trilhão e 100, talvez 1 trilhão 130 ou 150, que é algo bastante suficiente para que nos próximos 20 anos a gente retire da pauta a questão previdenciária. A Previdência vai estar saneada, o equilíbrio fiscal estará dado e o Brasil vai poder oferecer para os investidores brasileiros e estrangeiros a tal previsibilidade que permite o cálculo econômico, que dá segurança ao investidor. E, bom, vamos agora no segundo semestre buscar, né,
os empregos que o presidente Bolsonaro, em todas as reuniões de ministros, ele nos cobra. Nós temos que arrumar emprego, nós temos que consertar o Brasil, e é nessa linha que a gente conseguiu construir essa relação, com muito silêncio, com muita paciência, com muita resiliência, mas com um resultado que é o Brasil que sai vencedor. Deputado, aqui é o Bruno Garchagen, obrigado pela entrevista. Ao defender as regras especiais para a aposentadoria de policiais federais, civis do Distrito Federal, agentes penitenciários, não havia por parte do governo temor de que os deputados colocassem também os grupos que representavam para serem beneficiados com essas regras especiais? Olha, eu acho que é muito importante a gente também lembrar que nós enfrentamos nas últimas 2 décadas, e particularmente no período petista, uma completa inversão de valores no Brasil, né? Os policiais foram transformados pelos governantes de outrora em bandidos, os bandidos foram transformados em mocinho, né? Houve uma romantização do criminoso e uma desvalorização dos policiais, isso em características gerais. A preocupação desde a campanha do presidente Bolsonaro foi sempre no sentido de resgatar a autoestima dos policiais brasileiros, a sua valorização e o seu reconhecimento pela sociedade. Porque é muito importante que as pessoas que colocam a vida delas em risco para defender a nossa vida sejam reconhecidos pela nossa sociedade. Então, nós estamos, de maneira lenta e gradual, indo colocando as coisas no lugar. Por exemplo, para os novos policiais que vão entrar, nós teremos os 55 anos como idade mínima de aposentadoria. Eles gostariam de ter um pedágio curto, né, de 30%, e nós garantimos que o pedágio de 100% é para todas as categorias de servidores públicos. Então, no nosso entendimento, a gente tem uma potência fiscal muito grande, de mais de 1 trilhão, isso vai dar tranquilidade para o país, isso vai estabilizar o governo do ponto de vista fiscal e vai nos dar condição de trazer os investimentos. Algumas concessões, como foram feitas aí com os professores, frutos de um grande acordo, a própria retirada do BPC, da aposentadoria rural, são naturais num processo desse tipo. Qualquer projeto que entra no parlamento, ele vai ter alterações. E a gente considera que as alterações feitas aqui não desfiguram a proposta original, elas trabalham, e nós lutamos muito, falta só um destaque agora para a gente votar e garantir essa potência fiscal superior a 1 trilhão, que sempre foi a defesa feita pelo professor Paulo Guedes, porque isso nos dá essa condição de poder fazer com que o Brasil possa se apresentar ao mundo. Nós que pedimos agora a cessão ao CDE, agora no início de setembro está vindo aqui uma comissão da OCDE para acompanhar os trâmites para que dentro de 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tenha o aceite da OCDE e possa colocar o Brasil junto aos 36 países mais desenvolvidos e com melhor governança no mundo. Ministro, só um complemento antes de passar aqui a palavra à Ana Paula, lá dos Estados Unidos. O senhor falou aí numa economia de mais de 900 bilhões e reiterou várias vezes o número de 1 trilhão apontado pelo Paulo Guedes, que foi previsto pela equipe econômica de governo como uma meta de economia aos cofres públicos. Só que com todas as votações desses destaques, regras mais brandas para algumas categorias, a gente vê na imprensa, no debate público, estimativas diferentes em relação ao impacto fiscal de cada item desse que desidrata a proposta da reforma da Previdência. Até dias atrás, a Instituição Fiscal Independente do Senado previu uma economia de 744 bilhões de reais, que eram 243 bilhões de reais a menos que os 987 projetados pelo relator Samuel Moreira. Estou vendo, repito, o senhor falar em mais de 900 bilhões de reais. O senhor garante que vai ser essa, então, a economia, mesmo depois da votação desses destaques? Bom, então vamos lá. Dos destaques, o que tem o maior impacto fiscal é o das mulheres, né, que foi proposto pela bancada feminina. Mas como nós conseguimos colocar dentro do mesmo destaque a inserção da lei delegada, o que isso significa? Que a partir então da aprovação da PEC, os julgamentos não poderão mais ser nos estados, eles terão que ser
na Justiça Superior. Com isso, a projeção feita pela equipe econômica para as mulheres é uma perda aí de mais ou menos 24 bilhões, né, em 10 anos. E, por outro lado, o ganho que nós vamos ter com essa aplicação dos julgamentos dos tribunais superiores vai nos dar mais ou menos 23 bilhões ou 24 bilhões. Então vai ficar elas por elas. Então aí o destaque foi neutro do ponto de vista fiscal. Nós temos que lembrar também que nessa conta, é bom lembrar que não foi retirado o aumento da CSLL sobre os bancos. Isso vai nos dar mais 25, talvez 26 bilhões ao longo de 10 anos. E eu volto a lembrar, nós temos aqueles 200 bilhões lá, que são a poupança, vamos dizer assim, que nós conseguimos ainda antes da votação da PEC. Então, a potência fiscal de 1 tri, que era, vamos dizer assim, o nosso objetivo, o nosso target, isso está garantido. Diretamente de Los Angeles, na Califórnia, Ana Paula Henkel, a nossa Ana Paula do vôlei, tem uma pergunta para o senhor, ministro. Diga, Ana. Ministro, obrigada por estar aqui com a gente. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, então me perdoe se eu vou estender um pouquinho. Bom, primeiro deixar registrado, acho que não só a minha, mas a admiração de todo o país pelas forças policiais do Brasil, né? A gente entende que às vezes eles trabalham até muito abaixo das suas capacidades e do que eles podem produzir. A minha primeira pergunta, no entanto, essas concessões, eu venho do esporte, eu entendo que o imediatismo ele é uma praga às vezes, né? E nós vemos agora essa administração e o governo Bolsonaro tentando consertar muitas coisas de 13 anos dos governos petistas, e a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite. O esporte ensina isso muito bem. Mas a minha primeira pergunta é a seguinte: essas concessões dadas às mulheres, aos professores e aos policiais, não enfraquece um pouco o discurso do governo junto àquela base eleitoral mais afinca, aquela mais fiel? E uma outra pergunta é a seguinte: depois, vindo aí do que o Felipe disse, quando que a gente vai saber o número exato da reforma, né, do que a gente vai ganhar com essa reforma? E a minha última pergunta é que a gente vem escutando, né, um zum sobre a inclusão de estados e municípios num possível texto no Senado. Isso existe ou não? É só boato mesmo? Bom, primeiro, lembra, Ana, que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente está jogando aqui um campeonato, a gente está ganhando de 1-0, né? Eu não jogava vôlei, jogava futebol. Bom, nós estamos daquele jeito aqui, becão, né? Dá uma bicuda na bola, tira para lateral, chuta para escanteio, mas não deixa chegar perto do gol. É isso que a gente está fazendo para salvaguardar uma potência fiscal que vai ajudar a transformar o nosso país. Segundo, quando vem um projeto para a Câmara, é claro que, e vai acontecer a mesma coisa no Senado, é natural que os congressistas tragam uma contribuição, retirem alguma coisa, adicionam outras coisas. Isso faz parte, né, do jogo democrático. A gente preparou, inclusive, a proposta, ela vinha bastante encorpada para permitir, vamos dizer assim, esses ajustes para que a gente pudesse reunir essa base e trazer o resultado que a gente está trazendo. É muito importante para aquela base que apoiou o presidente Bolsonaro e que continua nos acompanhando, graças a Deus, saber que nós temos um trabalho hercúleo para fazer. Cada lugar que a gente dá uma enxadada não é minhoca, é cobra que aparece. Cada ralo que a gente tapa, tem mais 3 ou 4 que a gente descobre. Então, nós temos uma herança muito dura para ser resolvida. Quando o presidente Bolsonaro assinou, no dia 1º de janeiro, o ato de posse, eu puxei ele para um canto e brinquei com ele. Acabasse de te endividar em 139 bilhões. Ele deu um grito e disse: não tem como eu voltar atrás. Eu disse: não tem mais, agora tu tem que ir para frente. Então, a gente sabia das dificuldades, né, Ana? E a gente veio com humildade, com trabalho, com perseverança, fazendo as transformações. Aí, lá no Senado, vai vir, sim, a questão de estados e municípios, até porque o Senado é a casa da federação, mas nós vamos tentar, e esse é todo o trabalho que a gente já está fazendo, aprovar
a reforma como ela sair aqui da Câmara, do Senado, na sua integralidade, lá poderá ser inserida estados e municípios numa PEC que a gente chama de paralela. Ela vai voltar aqui para a Câmara, o Senado vai votar, ela vai vir para a Câmara, a gente vai trabalhar nela, mas não vai prejudicar essa que está aqui. E quanto ao número, vamos dizer assim, mais próximo do que é mesmo, as equipes vão trabalhar essa semana. Eu acho que lá para o final desta semana que se inicia, a gente já vai poder anunciar qual é a potência fiscal que a gente sai da Câmara. Olha, Felipe, Ana e Bruno, vou ter que dispensar o ministro, fazer uma última pergunta para ele. Ministro, existe uma expectativa já de levar aí a conclusão, a votação em segundo turno já para o início do mês de agosto, mas isso não é considerado um prejuízo, afinal de contas não atrasaria muito, né, o andamento ali da aprovação da reforma da Previdência. Bom, os prognósticos que nos davam é de que a gente terminaria a Câmara em outubro e o Senado só em dezembro. Então, mais uma vitória assim, da humildade, do trabalho e da resiliência, né, do presidente Bolsonaro, da nossa equipe, do time Bolsonaro, né, que tem um coração, uma camiseta verde e amarela, no sentido de que nós estamos conseguindo sair daqui, agora vou lá embaixo para votar, com essa potência fiscal de mais de 1 trilhão, que é tão importante para o nosso país, com o Brasil com condição de se apresentar diante do mundo, e o que é mais importante, nós temos que ter segurança, e aí a Ana sabe bem, né? A gente vai jogar o jogo lá no dia 6 para ganhar de novo. Nós, quando votamos em primeiro turno aqui, Felipe, nós votamos com 510 deputados presentes. A última votação já foi 480, ou seja, quanto mais o tempo passa, e já são 6h30, a gente vai perdendo o quórum aqui, né? Então é importante a gente ter tranquilidade de concluir bem o primeiro turno, nós vamos quebrar o interstício, vamos votar a redação, vai ficar tudo prontinho para começar no dia 6 de agosto, no dia 7 a gente terminar e enviar para o Senado Federal. Isso vai permitir que a votação em primeiro e segundo turno no Senado seja feita em torno do dia 15 ao dia 25 de setembro, o que será uma vitória do nosso país. Muito obrigado, ministro, pela participação aqui no Pingos nos Is. Até a próxima. Muito obrigado.